bom dia mais uma vez, graças a Pai do Senhor. Esse cenário aqui, gente, aqui é um campo de futebol. Tô aqui gravando, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor me acordou com muita ousadia e autoridade do Espírito, porque não iremos recuar. Vamos avançar como o Senhor quer. Ele me chamou para fazer justiça. Não é para ficar escondidinho, escondendo tudo debaixo do pano, não. Tudo que está em trevas, tudo que está oculto. A palavra vai dizer que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu creio tão somente assim. Foi assim que ele me chamou, então vamos para frente. Louvado seja o nome do Senhor. A passagem está em Miqueias, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 2, que vai dizer: o nascimento do Messias e o seu reinado, louvado seja Deus. Aqui é uma confirmação de uma oração que eu fiz com o Senhor. Devido a algumas coisas, eu vim orando, pedindo ao Senhor resposta, e Ele me confirmou na palavra dele. É por isso que está ali, a foto do meu perfil. É resposta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que eu faço tudo pela vontade do Senhor. Quando eu faço e não é da vontade de Deus, Ele mesmo tira, mas depois Ele revela o propósito dele. Vamos lá. O nascimento do Messias e o seu reinado. Versículo 2 em diante vai dizer: e você, Belém, Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele veio da cidade de Belém, cidade pequena, mas lá carregava, já trazia o Rei da Glória, o Senhor Jesus, Fala aqui, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você sairá, Belém, aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É o nosso Senhor Jesus. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que o que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio tão somente ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Creio tão somente ao pastor, é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Hoje, profético. Na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é engrandecido. Deus, ele é engrandecido em todos os confins da terra, Veio da onde, missionária? Veio de Belém, uma cidade pequena, mas é o Senhor dos senhores. O nome dele está sobre todo o nome. É o nosso Senhor Jesus. Portanto, o Senhor os entregará. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei aqui. Ele se manterá firme e abastecerá o povo na força do Senhor. Certo? Versículo 5. E ele será a nossa paz. Jesus é a nossa paz. O príncipe da paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores. Ó, o profético 23:7. Levantarei 7 pastores. Louvado seja o nome do Senhor. E 8 chefes do povo. Tudo profético. Estes dominarão a terra da Síria com a espada e a terra do Nirode dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sempre vai colocar pessoas para estar ali nos ajudando. Quando a terra não fizer, a gente vai fazer o que realmente for cabível a nós. E o que a gente não puder, Deus, ele vai fazer. Mas ele vai estar sempre enviando, vai estar colocando pessoas para nos ajudar ali na caminhada, Aqui ele falou 7 pastores e 8 chefes. Do povo. Estes dominarão a terra da Síria com a espada e a terra de Nirode dentro de suas próprias portas. Assim nos levará da Síria quando essa vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Louvado seja o nome do Senhor. É o que está acontecendo, Eu li de novo, mas é o que está acontecendo, Às vezes quem está perto não faz. Deus pega, bota pessoas de fora para poder ver o que está acontecendo na minha vida. Eu gosto de falar o que está acontecendo na minha vida. O que era para estar aqui ajudando, não tá. Aí Deus pega, faz com que o de
longe, né? Ele sempre vai trazer um de longe quando de perto não fazer, para poder ajudar de uma forma ou de outra, porque nem toda ajuda é dinheiro, tá entendendo? Vamos lá. Mas vai chegar dinheiro também, em nome do Senhor Jesus. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E não depende dos filhos de homens. Louvado seja Deus. O remanescente de Jacó, que é Jesus, estará entre as nações. Ele não depende de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não depende de homem para efetuar a sua obra, o teu propósito. Deus não depende de ajudinha de ninguém. Quando ele decreta que vai acontecer, vai acontecer. Se o homem não fizer, aí acontece o que vai acontecer daqui a pouco. Escândalo em cima de escândalo. Mas tem que trazer a verdade, porque Deus ele não é mentiroso. Ele fala e ele faz. Louvado seja Deus. Vamos lá. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém o possa livrar. Na mão do diabo, Deus tira, mas se cair na mão do Todo-Poderoso, ninguém pode livrar. Louvado seja o nome do Senhor. A sua mão se exaltará sobre seus adversários. Eu creio tão somente, todos os seus inimigos serão eliminados. Por Deus. Não é por mim não, que eu sou pequenininha, mas o meu pai, ele é grandão. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei a cidade da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quem brinca com Deus, morre. Não se toca nas coisas do Senhor. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais serão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram. E aí? Deus é poderoso, com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá e destruirei a cidade de vocês, Babilônia, com ira e furor, e eu me vingarei das nações que não me obedecerem. Deus, ele tem dado os sinais, vou e volto. O homem quer dar um jeitinho, quer fazer conforme a vontade dele, só que Deus, ele não deixa. Por que, missionário? Porque existe um propósito, existe uma promessa, existe uma história escrita e ela tem que ser concretizada. Por que, missionária? Porque foi o próprio Deus que escreveu. Quem vai apagar o que Deus já escreveu? Homem nenhum na terra, não tem Satanás no inferno, nem homem na terra para escrever o que Deus falou. E é isso aí. O Senhor Jesus, o nascimento dele ele veio para reinar, ele veio, né, para salvar e fazer justiça na terra, porque Deus, ele é amor e ele é justiça. Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de mistura, não. Jesus, ele não veio para os sãs. Jesus, ele veio para os doentes. É isso? Então, há muito doente no meio de nós. Então, Jesus, ele veio para curar, para salvar, para libertar. Entendeu? Jesus, ele é o nosso pastor. Hoje essa minha unha tá uma benção, meu Deus. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deixa essa mensagem de hoje que venhamos refletir. Qual o significado do nascimento do Senhor Jesus? Jesus, ele veio para quê? Ele veio para a guerra? Não. Ele veio para fazer justiça. E ele vai ser aquele grande juiz naquele grande dia. Está sentado ao lado direito do Pai. É ele que vai julgar a minha causa e a tua causa. Então, vamos refletir, né? O que é que estamos fazendo? Para que o Senhor Jesus, ele nasceu? Para salvar a minha alma e a tua. Então, não queira ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Se você meditar nessa passagem direitinho, você vai entender o que Deus está querendo dizer hoje para a minha vida e para a tua vida. Deixo essa mensagem de hoje
em nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei do Rei, Senhor e do Senhor, e o nome dele está sobre todos os nomes. É o nosso Senhor Jesus, é o Messias, aqueles que os fariseus, os hipócritas, fez de tudo para matar. Só que Deus já tinha um plano na vida dele, assim como ele tem um plano na minha vida, uma história escrita, e ninguém pode apagar ou querer mudar. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus e bom dia. Louvado seja Deus.